Shalom, shalom. Nós, na semana passada, iniciamos um estudo voltado para a conclusão do ano judaico. A conclusão do ano judaico, nós estamos agora na última semana. Falta exatamente uma semana para que se conclua o mês de Av e se inicie o mês de Elul. Elul, como falamos, é o mês de preparação para as grandes festas. O mês de que mais tem festas, que é o mês de Tishrei. Então, Elul é um mês também de reparação de nossas vidas, é um mês com o qual nós tentamos fazer techuvá de nossas más atitudes, tentamos melhorar nosso comportamento, tentamos nos buscar arrependimento de nossas ações de verdade, arrependimento verdadeiro. E trabalharmos o nosso ser, trabalharmos a nossa essência para que a gente possa iniciar de verdade um próximo ano com prosperidade de Neshama, com prosperidade de essência de vida, de comportamento e de atitudes. Esse conserto que nós buscamos fazer, essa reparação que nós buscamos fazer em nós mesmos, dentro do judaísmo tem um nome. Como se chama? Tikkun. Muito bom. Augusto acertou, se chama techuvá. Techuvá. Nós devemos buscar essa techuvá. O que é techuvá? É retorno, retornar a algo. É comum ver algumas pessoas que não entendem nada, porque os que falam isso não entendem nada, que não entendem nada de judaísmo e querem tratar o tema conversão com o nome techuvá. Eu preciso fazer minha techuvá, embaralhando a questão techuvá e conversão. A palavra techuvá é muito mal empregada nesse caso, porque conversão você é uma coisa e você vai fazer um processo que te torne outra coisa, que te permita fazer outra coisa. Por exemplo, o vinho do Kiddush. Nós colocamos o vinho do Kiddush numa taça, ele não é nada, ele é um suco de uva. A gente faz uma brachá e a partir desse momento nós podemos agora utilizar esse vinho de Kiddush com Kedushá, santificado, separado para uma mitzvah. Exatamente a mesma coisa que a palavra giur, conversão. A techuvá já não. Techuvá, o ser humano, ele tem uma essência pura, vinda do Criador. O Hashem entrega o ser humano puro, entrega a alma pura para o ser humano, e o ser humano avacalha durante toda uma vida, faz tudo de errado, e agora ele, em um determinado momento, ele quer retornar à sua essência de alma. Um Ben Noach, como um judeu, ambos podem fazer techuvá, indiferente de serem conversos, serem judeus ou não. A pessoa pode sim, sem ser judeu, sem estar dentro do judaísmo, trabalhar a sua essência, trabalhar a sua postura e o seu comportamento para que retorne ao Criador, em sua essência. Por que é importante, então, fazer techuvá? Nós sabemos ouvimos e lemos que o judaísmo em si não traz salvação. De verdade, o judaísmo não traz salvação. Não é por a pessoa ser judeu ou não ser judia que ele vai ser salvo. Porque tem muito judeu aí que está perdido. Mas então não é o judaísmo que traz a salvação para ninguém. Então, o que é a salvação para nós? A salvação é uma pessoa que se encaminha nos mandamentos divinos ou que busca retornar a esses mandamentos divinos e a Hashem guarda essa pessoa. A nossa salvação ela é vista em vida e não em morte. As pessoas que fazem esse processo, que buscam um retorno de sua essência ao Criador, seja ela quem for, seja judeu, seja não judeu, essa pessoa ela se aproxima de Hashem. Por que ela se aproxima de Hashem? Porque justamente as transgressões são o que nos afastam de Hashem. Tem um texto do profeta Ishayahu que diz: pois os seus pecados te separam de Hashem e as suas transgressões fizeram com que ele escondesse o seu rosto de vocês, não lhe escutando. Então Hashem esconde o seu rosto. Então Hashem diz lá em Dvarim,
que ele fala, esconder me esconderei. Esse é o trecho que ele fala. Que é esconder e esconderei meu rosto de vocês. Hashem é evidente, não tem rosto. E o que quer dizer esse rosto? Então quer dizer o favor, os milagres que ele causa na vida das pessoas e a presença dele na vida das pessoas. Ou seja, quando uma pessoa ela está em transgressão, Hashem esconde o seu rosto. Como que é falado na bênção dos Kohanim? Como que é dito? Yair Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom. Que Hashem volte o seu rosto sobre ti e te abençoe, e que Hashem torne seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, Hashem voltar o seu rosto quer dizer Hashem abençoar, Hashem entregar bênçãos para as pessoas. Quando Hashem esconde o seu rosto, quer dizer essa pessoa também já não está mais sendo abençoada por Hashem, por uma questão de ocultação da presença de Hashem pelos pecados. Então, o que causa essa ocultação? As transgressões na vida de Israel. E Hashem ele faz um pedido ao Israel que é retornar-se das suas transgressões. O profeta Hoshea, ele diz, volte Israel para Hashem teu Deus, pois tu caíste na tua transgressão. Então nós vemos que a impureza, a transgressão, ela afasta o homem, o ser humano de Hashem, enquanto as mitzvot aproximam e atam o homem a Hashem. Mitzvah, ela tem uma raiz que vem da palavra, ou tem duas raízes, né? Que é uma semelhante a alicate. Alicate serve para amarrar uma coisa, para apertar e torcer. E outra é nó. Então, enquanto as mitzvot elas nos aproximam e nos atam a Hashem, as transgressões nos afastam cada vez de pouquinho em pouquinho de Hashem. Então, nós temos a palavra, o nosso pedido de perdão, me perdoe, nos desculpe, nos ajude, vários pedidos como esse em toda a nossa tefilá, desde que acordamos até o momento em que vamos dormir. Por que tem tão presente esse pedido de perdão em todo momento da nossa tefilá? Porque é uma maneira de que o homem possa, é uma tentativa de que o homem possa de alguma maneira se aproximar de Hashem. Então a tefilá, como nós estudamos sobre tefilot recentemente, ela foi composta de uma maneira com que ela pudesse dar ao ser humano uma chance de retratação, uma chance dele mesmo se tornar autoconsciente de sua transgressão, de seu erro, ele possa agora caminhar num caminho de justiça, num caminho de verdade diante de Hashem Itbarach. Então, a Teshuvá é algo elevadíssimo, porque em determinado momento, uma pessoa está absolutamente, absurdamente distante de Hashem. E por uma simples concepção, por uma simples decisão verdadeira que ele toma, essa pessoa se torna instantaneamente próxima a Hashem. Então a Teshuvá, ela tem um poder descomunal. Existe essa palavra? Descomunal? Então a Teshuvá ela é tão grande, que ela tem esse poder. Em um determinado momento, a pessoa está o mais distante possível de Hashem. Em outro momento, a pessoa está presencialmente na presença de Hashem. Evidente, Hashem é onipresente, ele está em todos os lugares. A gente, de novo, volta à questão de Hashem voltar o seu rosto para as pessoas. Mesmo a pessoa que vivia uma vida absurdamente profana, uma vida absurdamente distante, absurdamente em erro, mesmo essas pessoas não podem perder a esperança de que Hashem está pronto a perdoar. Hashem está desejando o arrependimento das pessoas. Hashem não deseja punição, Hashem não deseja que ninguém seja punido. Na verdade, Hashem a todo momento espera que as pessoas busquem arrependimento. Então, quando nós vemos o que é pior, o que é pior?
Transgredir o Shabat ou transgredir o Kippur? O Yom Kippur é pior. Shabat, a transgressão é sequilá, apedrejamento. Transgredir Kippur é karet. O que é pior? Transgredir Shabat? Yom Kippur. Ah, é? Que é careta se corta, né? É cortar do povo, né, Rabi? Sim. E Shabat? Shabat também sofre esse carete, não sofre porque o menino que foi apanhado catando lenha lá, ele sofreu pena capital e também ele foi botado fora do povo. Ele foi sequilá. Depende como transgride o Shabat. Tá bom? Nem toda transgressão de Shabat ela é careta. A de Kippur é careta. A de Shabat, a pena é sequilá. Essa é a pena, sequilá. Sequilá, a pessoa é apanhada, julgada e apedrejada. Ela teve tempo de se arrepender? Não vai ter tempo de se arrepender. Na verdade, ela vai estar com mais raiva e mais nervosa com tudo. E se ela se arrepender, vai ser um arrependimento porque ela está com medo de morrer. Então não é um arrependimento verdadeiro. Então o Shabat ela não tem tempo nem de se arrepender. E o Kippur, a pena não é na hora. Então a Hashem fala, você vai receber careta. Mas a pessoa ainda tem toda uma vida pela frente. E se ela fizer techuvá, uma techuvá completa, ela conserta. O que é mais sério, então? Shabat ou Kippur? Shabat é mais sério e mais severo do que Kippur. Muito. Uma pessoa que transgride Shabat é pior do que a pessoa que come em Kippur. Pior. No que diz a techuvá, né? É mais difícil a techuvá. A Hashem já cortou. A pessoa que transgride Shabat, ela nem tem chance de se arrepender. É papo. Entendeu? Então é pior transgredir o Shabat do que transgredir o Kippur. Aparentemente não. Aparentemente o Kippur é mais importante, etc. Mas o pior é a transgressão do Shabat. Nem todo mundo que busca uma techuvá alcança facilmente essa techuvá dentro do judaísmo. Nós falamos semana passada que techuvá dentro do judaísmo é um projeto de vida. Techuvá não é algo que a gente consegue em um dia, uma semana e um ano. Techuvá é um projeto de vida. Porém, quando nós transgredimos e quando nós fazemos coisas erradas, essas coisas erradas, elas agregam em nós, elas se tornam parte de nós em algum momento, em alguma maneira. Seja qual for a coisa errada que for, seja qual for. Então, semana passada, a gente usou muito exemplo da coxinha do bar do Seu Mané. Coxinha do Manuel. Coxinha de frango. Então, a pessoa que está sempre acostumada a comer a coxinha do Seu Manuel, e ele virou o ortodoxo mais haredi, mais racídico que virou, com 18 anos. E veio para Israel, e com 45 anos ele volta lá para a cidade dele e passa na frente da coxinha do Seu Manuel. Vai ou não vai dar aquele clique na cabeça da pessoa? Poxa, essa coxinha era boa quando eu era novo, hein? Pode ser mais difícil dele transgredir, mas não quer dizer que aqui na cabeça dele ele não transgrediu. Então, o Rav Baruch, esse Shabbat, ele deu um shiur e ele contou uma historinha bem bacana, que chegou uma determinada pessoa morreu, e ela chegou no Beit Din do céu, e foi julgamento lá, você fez isso, 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 você fez isso. Aí tu bateu lá o carimbo dele, deu a sentença. Ele já ia levantando, opa, senta aí. Mas por quê? Agora é outro julgamento. Você matou essa pessoa 10 vezes, você matou essa pessoa 5 vezes, você matou essa pessoa 3 vezes, você matou essa pessoa 8 vezes, você adulterou com essa pessoa, você roubou essa pessoa, você assassinou essa pessoa. E aí foi. Mas, gente, eu não fiz isso. Não, você não fez, mas você falou. Você falou, eu quero que você morra, você é uma desgraça, você é isso, você é aquilo. Você matou todo mundo, você roubou todo mundo, você pôs tropeço na frente do cego. Tudo isso você fez. Tu que deu a sentença. O rabino foi levantando para sair. Opa, pera aí, rabino. Senta de novo. Agora é o outro julgamento.
Você adulterou com a tua secretária, com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa. Você quis matar essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Mas eu não fiz isso. Não, mas você pensou. Então, nós seremos julgados por tudo. Pelo que a gente faz, pelo que a gente fala e pelo que a gente pensa. Ou seja, a techuvá também tem que vir nesse mesmo nível. Techuvá pelas coisas que sim nós fizemos, pelas coisas que sim nós falamos e também pelas coisas que sim nós pensamos. Apenas pensamos. E é difícil. A grande verdade é que tomar um caminho de techuvá, um caminho de justiça, é difícil. E não pensem em vocês, vou me converter, depois da conversão, daí eu só vou ser um malar, vou ser um anjo, e não vou errar mais em nada, e pronto. De forma alguma. A história está apenas começando. E você vai fazer coisas erradas, e você vai ter atitudes erradas, e você vai falar coisas erradas, vai pensar coisas erradas, e a techuvá, ela vai ter que vir de novo. Então, a conversão ao judaísmo não é tornar ninguém um anjinho, não. Ninguém... Rabi, Ninguém... o senhor no show passado havia dito que, por exemplo, uma pessoa que quer cumprir uma mitzvah e por algum motivo ela é impedida, pela kavaná dela é como se ela tivesse feito. Sim. E também o senhor falou que, por exemplo, se uma pessoa ela intenciona fazer um mal, né, um haverá, aí o senhor disse que neste caso não é contado para ele, né? A atitude. O fato. Porque, veja só, uma coisa é você pensar, eu vou fazer, igual eu falei, lembra que eu falei? Eu vou fazer uma tzedakah, mas não vai dar, que eu vou assistir tela quente. Então, não é assim. Então, a pessoa se moveu e foi. Então, ela foi julgada e foi receber o mérito do pensamento como se fosse a ação. No caso do que a gente citou de exemplo, a pessoa não é punida pela ação, porque ela não chegou a concretizar a ação. No mérito, ela recebe pela ação. Entendeu, Yitzhak? Entendi. Então, nesse caso, uma pessoa que ela intenta fazer e não faz, ela não recebe pela ação, mas em contrapartida, pelo pensar dela, sim. Pelo pensar dela, sim. Porém, nada é legislado pelo pensamento. Nada, por exemplo, ninguém é punido por pensar. Ninguém é punido, por exemplo, por qualquer pena que seja por pensar. Dentro do judaísmo, dificilmente a pessoa também chega a ser punida pelo que ela fala. Dificilmente. Sim. Ravi, o senhor falando assim, dá até medo da gente morrer agora. Eu tenho medo de morrer em qualquer momento. Tenho medo de morrer em qualquer momento. Por isso que os sábios falam, arrependa-se um dia antes de tua morte. Você sabe quando você vai morrer? Não sabe. Então tem que estar todo dia. Todo dia se arrepende, porque todo dia a gente vai fazer coisas erradas. Então o caminho dentro do judaísmo, ele vai ser esse. Vai ser um caminho constante de techuvá. Você vai fazer o giur e vai. E não tem que se iludir com isso. A gente não tem que se iludir. Achar que eu vou fazer o giur e vou ser um anjo e Baruch Hashem, tudo vai dar certo, porque não vai dar certo. Não é Abi, assim que funciona assim. Seria então uma pessoa que ela peca pelo pensamento. Como ficaria para fazer techuvá disso? A techuvá geralmente é o arrependimento de verdade dentro dela, né? Hashem entende como a nossa transgressão por pensamento. Então eu tenho, vamos supor, eu vou falar um exemplo meu. Eu tenho um pensamento que sempre me vem, um exemplo, tá? Mas me desagrada tanto esse pensamento, tanto, que eu me envergonho por esse pensamento. E vai ter momentos que ele vai vir e você vai se envergonhar por esse pensamento. Ao ponto até que você não pense mais sobre ele. Aí, então, seria... Muito bom, o Caraguila é excelente. Ele também fala bastante sobre esse tipo de coisa. Então, essa vergonha que nós sentimos, isso é um arrependimento verdadeiro. E tem que seguir lutando contra esses pensamentos. Então, essa techuvá é feita nesse nível. Então, a techuvá, nossos sábios dizem que 7 coisas foram criadas antes da criação. Uma delas foi a techuvá.
Tem a Torá, o nome do Mashiach, o Tzadik, a Teshuvah, o Beit HaMikdash, tem várias coisas que foram criadas antes da criação. E a Teshuvah foi uma delas. Por que os nossos sábios dizem que a Teshuvah foi criada antes da criação? Porque sem a Teshuvah, sem a capacidade de reparação individual da pessoa e do retorno, o mundo não poderia subsistir. O mundo seria destruído. As pessoas iam fazer coisa errada. E eu falo, não tem retorno para mim, vou piorar mais. Então, qualquer erro que a pessoa tivesse, ela iria puxar outro erro. Porque aquele que ela já fez não tem mais Teshuvah e o mundo ia se destruir. Sozinho. E Hashem criou a Teshuvah, o Hashem, que é a capacidade do ser humano de arrepender-se e retornar de seu mau caminho. Quem pode nos defender? Já vamos falar sobre isso, Eduardo, daqui a pouquinho. Espera aí. O arrependimento das pessoas, o arrependimento nosso, ele deve vir por meio de atitudes, por meio de palavras, por meio de ações. O arrependimento, ele deve ser um arrependimento eterno. Arrependimento que, quando nos lembramos do fato ou da coisa, nos envergonhemos. Com que tenhamos vergonha dentro de nós, tenhamos asco dentro de nós do que a gente chegou a cometer, do que a gente chegou a fazer. Então, o arrependimento todo, ele é palpável dentro de cada um. Entende? Vamos lá. Falando sobre quem pode nos defender. Quem já ouviu falar do Rabi Elazar ben Dordia? Rabi Elazar ben Dordia. Rabi Elazar ben Dordia, a história dele está contada no Masechet Avodah Zarah 17a. Rabi Elazar ben Dordia, ele era judeu, não era rabi, mas era judeu. Ele era Elazar ben Dordia. E no mundo, em todo esse mundo nosso que ele conhecia aqui, não tinha nenhuma prostituta que ele não tivesse visitado ainda. Ele conhecia todas as prostitutas de todo o Oriente Médio. Todas, absolutamente todas. E não tinha nenhuma que falava, não, essa eu não conheço ainda. Ele conhecia todas. E aí um dia, ele ficou sabendo que tinha uma, só que ele tinha que pegar e viajar muito de barco. Viajar muitos dias de barco até chegar em determinada cidade. E lá ele ia ter uma que cobrava muito caro e ela era a única que ele não conhecia. Ele pegou e fez o quê? Só essa eu não conheço? Vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro, falou, vou lá conhecer essa. E foi, chegou de barco na casa dessa prostituta. E chegou lá, e antes dele consumar o ato, bateu uma brisa. Um vento bateu neles assim. E aí, a prostituta disse assim como esse vento nunca mais vai voltar para onde ele saiu, assim também Elazar ben Dordia, a sua alma nunca mais voltará de onde ela saiu. Rabi Elazar ben Dordia parou e falou, opa, quem disse que eu não posso retornar para onde eu saí? Ele sai dali, ele vai para meio de duas montanhas e começa a pedir, falou assim para as montanhas, vocês podem pedir para mim, por Hashem, para Hashem por mim? As montanhas falaram, não, tem nada a ver com isso. Aí ele pediu para o céu, você pode falar, céu, fala para Hashem, com Hashem por mim. Os céus falaram, não posso. Pediu para as nuvens, pediu para o céu, para as estrelas, pediu para tudo, para todos. E ninguém pôde falar por ele, para Hashem. O que ele fez então? Ele estava sentado, colocou a cabeça sobre os joelhos e começou a chorar. E o que ele entendeu disso? Ninguém realmente pode falar nada para Hashem por mim. Ninguém. Exceto quem? Eu mesmo. Então ele entendeu, compreendeu isso, que somente cada um pode falar para Hashem sobre si mesmo. E chorou. E ficou ali, chorando nesse estado, nessa posição, até que morreu. Então,
Os sábios contam que veio uma Bat Kol. Quem lembra o que é Bat Kol? Voz do uma céu. profecia. Uma voz do céu, uma voz de profecia, e disse: Rabi Elazar ben Dordia, você está convidado ao Olam Rabá. Então, Rabi Yehuda Anassi, quando ele escutou essa história, ele chorou. Por quê? Porque ele entendeu que tem pessoas que ganham seu Olam Rabá em um único momento. E tem pessoas que levam toda uma vida para conquistar o seu Olam Rabá. E existem pessoas que levam toda uma vida para conseguir a sua aniquilação. E também existem pessoas que conseguem a sua aniquilação em um único momento da sua vida. Então, Rabi Elazar, ele chora porque ele percebe que apenas Rabi Yohanan, ele percebe que Rabi Yehuda Anassi percebe que apenas o homem, indivíduo, pode alcançar a Teshuvá. E não depende de mais ninguém. Única e absolutamente depende de cada um. Cada um. E apesar dele nunca ter sido rabino, nunca ter estudado a Torá, nunca ter se portado de uma maneira decente, após sua morte, ele é chamado de Rabi Elazar ben Dordia. Porque Bat Kol assim o chamou, Rabi Elazar ben Dordia. Ele ensinou para todas as gerações que é possível o arrependimento. Eu disse no Tratado de Avodah Zará, na página 17a, barra. Então, os nossos sábios, eles nos contam sobre dois fatos que aconteceram na história judaica. O primeiro é o Egel Azaad, que é o bezerro de ouro, e o segundo sobre David Amelech. Então, os sábios dizem que dois fatos aconteceram para ficar gravados na nossa existência. O primeiro, que é sobre o Am Israel no deserto, com bezerro de ouro, e toda uma nação vem e transgride, e Hashem, após isso, ainda perdoa toda uma nação. E por que Hashem fez isso? Para que nas futuras gerações, quando as pessoas transgredissem, pudessem entender que, mesmo que uma nação inteira transgreda, Hashem ainda pode entregar o perdão. Outro fato semelhante a esse foi o de David Amelech com Bathsheba. Porque, vamos supor se hoje uma pessoa transgride e diz, não, Hashem perdoa a Israel porque é uma nação inteira, então é mais fácil Hashem perdoar um povo inteiro do que uma pessoa só, porque a perda com uma pessoa só é muito menor do que com uma nação inteira. E com David Amelech foi a mesma coisa, ele transgrediu e Hashem assim o perdoou. Então nós também entendemos que mesmo quando uma pessoa sozinha transgride uma transgressão muito grande e ela busca Teshuvá, Hashem também perdoa essa pessoa, esse indivíduo, isoladamente. O Reish Lakish, no Masechet Yomá 18b, ele diz que a transgressão tem uma condição especial para a pessoa que faz Teshuvá. A pessoa que faz Teshuvá, as suas transgressões são transformadas em méritos. Todos os seus pecados são absolutamente transformados em méritos e desconsiderados. E também disse em outro momento que em algumas situações as transgressões também são apenas desconsideradas. Então, como pode ser que umas pessoas as transgressões são apenas desconsideradas, em outras transgressões são desconsideradas e transformadas em mérito? A diferença está em como a pessoa alcança Teshuvá. Uma pessoa que alcança Teshuvá por amor a Hashem, as suas transgressões, além de serem aniquiladas, elas são transformadas em méritos. Uma pessoa que não, que se aproxima de Hashem por temor e não faz mais o erro que ele fazia anteriormente, essas transgressões são apenas aniquiladas, deixadas de existir. A pessoa que faz Teshuvá ou um converso, seja, vamos aproveitar o gancho, né? Ele nunca deve se imaginar que ele é inferior a outro alguém. Um converso, ou um converso, ou uma pessoa que faz Teshuvá, ele tem um nível mais elevado do que as pessoas que nunca transgrediram.
E essa é a opinião do Rabi Nachman de Breslov. Ele dizia que a pessoa que faz techuvá se eleva a um nível que não pode nem ser imaginado, porque ela teve contato com a transgressão, se arrependeu da transgressão e ainda assim serve a Hashem. Então, Hashem, quando for entregar o mérito para essa pessoa, vai ser um mérito muito maior que no lugar onde se encontra os Balei Teshuvá, no Olam Rabá, mesmo as pessoas dos grandes tzadikim, eles mesmos não podem chegar nesses lugares. Então, Hashem, ele oferece a cada ser humano, ele dá a oportunidade a cada ser humano de buscar e fazer techuvá. Mas essa oportunidade é manifestada com o nosso tempo de vida. Quanto mais tempo vivermos, maior é o tempo que Hashem nos dá de pedir perdão, de pedir que Hashem nos auxilie, nos entregue perdão, nos auxilie no arrependimento das nossas falhas. Então, o Rambam Maimonides, na Ilhot Teshuvá, ele afirma que se todo Israel fizer Teshuvá, a Geulah chegará, a redenção chegará. Conforme está escrito em Devarim 30, de 1 a 3. Se tu regressares para Hashem e escutares a sua voz, fazendo tudo que eu, Moshe, estou te ordenando hoje, Hashem trará de volta os seus remanescentes e terá compaixão de ti. Então Hashem fará com que se aproxime o Tchiat HaMetim e toda a conclusão da nossa esfera de conclusão de mundo. Pois bem, em Ilhot Teshuvá e Elul, nós não vamos nos adentrar em Ilhot Teshuvá, mas nós devemos dar mais uma introdução de Teshuvá na próxima aula e já partiremos a estudar sobre Rosh Hashanah. Okay? A partir da próxima aula vamos concluir o tema Teshuvá e estudar apenas Rosh Hashanah umas 2 semanas, depois Kippur mais 2 semanas, depois Sukkot até chegar ao Sukkot. Ok? Alguém tem alguma pergunta a mais para que a gente possa fazer? Ravi, é o seguinte, eu assisti judeus falando que em relação à morte clínica, né, que eles foram passar a tiver essas experiências. Aí, isso é o que eu vi eles falando, né? E ele disse que na hora do julgamento aparece um tzadik, 2 tzadik, como se fosse levar a causa dele, tá entendendo? Sim. Aí, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. A única coisa que pode nos defender diante de Hashem são nossas atitudes. São nossas mitzvot que nós criamos. É a única coisa. A única. Não existe nada mais que possa te defender que não seja suas mitzvot. Absolutamente. Sim. Tá bem? Amém. Então é isso. Hoje nós cumprimos o shiur. Retornamos na quinta-feira, Bezrat Hashem, com mais algumas pequenas informações sobre o mês de Elul e iniciaremos. Eu acredito que eu também já tenha comprado um Selechot para explicar para vocês como funciona e já iniciaremos também a estudar sobre Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Ok?